Olá! Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre mais uma opção de estrutura condicional, que é a seleção múltipla. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre estrutura de condição usando o se, né? O se não, né? Onde você trata, né? Você coloca uma condição lógica onde você testa se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, você vai para uma direção do nosso algoritmo. Se ela for falsa, ela vai para outro, né? Tratado no sinal. Ok? Então, essa é uma alternativa, né? A utilização do se. E aí, onde ela é utilizada, né? Vejam só. No se, você tem apenas você tem uma condição lógica e você pode testar apenas duas situações possíveis. Se aquela sua condição ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se é o se ou o se não. Como nós vimos em algumas atividades, quando você tem três condições, por exemplo, você vai ter que fazer o quê? Um se encadeado ao primeiro, né? Um se dentro do outro. Então, você, das três condições do primeiro se, você testa duas condições, né? Dois valores possíveis. Se tiver três valores possíveis, você testa dois no primeiro se e nesse se encadeado, você testa o terceiro valor. Aí você testou as três situações. Então, se você tem quatro situações possíveis, você teria que construir uma estrutura com três se. E veja só, como o exemplo coloca lá, né? Se eu tenho 100 condições diferentes, como é que seria essa estrutura de seleção, né? Para fazer a escolha, né? Testar essas 100 condições, né? Esses 100 valores possíveis, né? A serem testados. Imagine então a condição, a quantidade de Cs, um dentro do outro, né? Que ocorreriam. Olha só como nós utilizamos o se, né? Desvio condicional, né? Aí você tinha lá o se e aqui não. Olha só. Aqui nós vamos utilizar então o desvio condicional de múltipla escolha. Então, você pode testar de imediato várias situações, né? Várias situações possíveis. Que aí que é a sintaxe, né? É esse, escolha caso. Ela é utilizada para testar uma única expressão que produz um resultado ou então o valor de uma variável em que está armazenado determinado conteúdo. Veja só. Então, da forma anterior, você tinha o quê? Se e fiz ser. Aqui você tem, então, agora, você tem o quê? Escolha e fim escolha. Você abre o bloco com escolha e fecha com fim escolha. Escolha e depois você vai colocar o quê? A variável, né? A variável que você quer analisar. E cada um dos valores possíveis, né? Cada uma das situações, eles são colocados na frente da sintaxe caso. Ou seja, cada caso é como se fosse um se, né? Se x é igual a 10, né? Aqui é no caso, nas situações você usa então caso, né? A variável você coloca lá em cima, junto com escolha. E cada valor possível você coloca na frente dessa estrutura caso. E depois dele, dentro de cada um dos casos, você coloca a sequência de comandos do que vai ser feito se aquele valor for bater, né?
Se a variável que está lá no escolha for igual ao valor que está aqui no caso. E nós temos também um se não. E se não for nenhum dos valores que nós colocamos lá previamente? Você pode ignorar. No nosso caso, a gente só trata o se. E aqui você pode tratar também a exceção, se não for nenhum dos valores. No caso, se não, nós temos aqui o que nós chamamos de outro caso. Olha só como seria o fluxograma disso. Então, você tem um valor que você vai estar aqui, né, que eu não escolha, não é isso? E aí você coloca lá. Caso a opção 1, você vai colocar, né, um valor. Se for a opção 1, ele vai fazer, né, se for esse primeiro valor. Se a opção for 2, você vai fazer isso aqui lá. Se não for, ele vai testar a opção 3. Se não for nenhuma delas, ele vai para a opção outro caso, que seria o se não. Ele faz o que tiver lá no outro caso. E aí, quantas opções, né? Você pode ter vários. Não tem o limite, né, de valores, né, de situações possíveis que você pode colocar, no caso, submeter a teste. E aí, como seria aqui a sintaxe montada? Né? Escolha, você vai colocar aqui expressão de seleção, né? Qual a variável que você vai analisar aqui. Aí, caso ela seja 1, 2, né? Você pode colocar tanto um valor como um conjunto de valores. E aí e abaixo do caso, você vai digitar qual o comando que serão executados, se essa opção for verdadeira. Se não for, ele vai testar essa outra. Se for verdadeira, vai fazer a sequência de comandos. Você pode encerrar caso e fim escolha. Caso você queira tratar também a exceção, ou seja, se não for nenhum dessas opções aqui acima, ele vai tratar aqui dentro de outro caso. Aqui é um exemplo de um código pronto, né? Aqui é onde você coloca um algoritmo onde você vai ler a variável sexo. E eu peço lá que a pessoa digite no valor M ou F, masculino ou feminino. De acordo com o que for digitado, ele vai ler, né? Ele vai aqui, ó, escolha, sexo, fim escolha. Tá vendo? Não? A estrutura de seleção está aqui, né? Estrutura de condição. Aí você tem o caso M, aqui está entre aspas dupla, porque no caso aqui é texto, né? Caractere. Então, caso M, aí você coloca lá, né? Escreva, usuário é homem. Um outro caso, ó, caso F, escreva, usuário é mulher. Fim escolha. Aí você fecha a estrutura, fecha o algoritmo. Vamos testar esse nosso algoritmo. Olha só, vamos fazer aqui no passo a passo. Ó, digite o sexo. Eu vou colocar aqui M. Olha só. Ele vai lá, ó, entra na estrutura escolha, então ele vai escolher, ele vai analisar essa variável, e essa variável tem um valor aqui, M, né? Caso M, ó, ele já entrou aqui dentro, ó. Ele vai escrever, o usuário é homem, olha, ó, escreveu o texto. No momento em que ele verifica que algum deles é verdadeiro, né, que ele já vai direto para o caso verdadeiro, ele só vai naquele lá e imediatamente ele vai para a próxima linha depois do fim escolha. Ele não sai testando os outros depois disso aqui não. Ok? Ele vai direto para a opção que atende. Se não tiver nenhum, ele não entra em nenhum. Se tiver uma exceção, né, que seria outro caso, ele vai tratar o outro caso e sai. Ele não sobrecarrega, né, fazendo teste sucessivo nas opções. Aqui, né, vamos fazer de novo agora com a outra opção. Então, sexo agora vai ser F. Aqui, então ele vai F, ele vai igual o usuário é mulher, ele finaliza. E vamos fazer com uma outra opção. A gente não tratou a exceção aqui, então eu vou colocar, por exemplo, um valor qualquer. Beleza? Vou colocar um A aqui, né?
E aí, o que ele vai fazer? Ele já vai direto para a próxima linha depois do fim escolha, porque não tem nenhum caso, né, desses casos aqui pré-definidos que atende a expressão lógica, não é M, não é F. Então ele vai embora, não faz nada e finaliza o algoritmo. Tá? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. E aqui tem um outro exemplo. Olha só. Um determinado clube de futebol pretende classificar seus atletas em categorias. Para isso, ele contratou um programador para criar um programa que executasse essa tarefa. Para isso, o clube criou uma tabela que continha a faixa etária do atleta e a sua categoria. A tabela está demonstrada abaixo. Olha só. Então você tem aqui, na idade, entre 5 a 10 anos, infantil. Entre 11 a 15 anos, juvenil. 16 a 20, júnior. 21 a 25, profissional. Construa um programa que solicite o nome e a idade de um atleta e imprima a sua categoria. E aqui nós temos o fluxograma, né? Então você tem o nome, a idade. E aí? A idade está entre 5 e 10? Infantil. Né? Entre 11 e 15, juvenil. Entre 16 e 20, júnior. 21 a 25, profissional. E se não for nenhuma delas, a gente vai tratar também a exceção, né? Se não tiver nenhuma dessas aqui, nós vamos dizer que essa categoria ela é inválida. Então nós vamos tratar também a exceção. Ele não vai apenas não escrever nada, ele vai também tratar a exceção. Vamos aqui ao nosso código. Opa. Vamos só copiar esse aqui. Vamos jogar aqui. Fica melhor para nós acompanharmos. Ok. Classificação de atletas. Então você tem aqui as variáveis nome, categoria, caractere e a idade inteiro. Aí tem aqui, escreva o nome de atleta, você vai ler o nome do atleta aqui. Escreva a idade, você vai ler a idade do atleta. Aqui. E aqui, olha só, escolha, fim, escolha. Escolha a idade, que é a variável que vai ser analisada dentro dessa estrutura de condição, né? Que é a de múltipla escolha, ela vai tratar a idade. E aqui são os casos dentro do escolha. Então, caso, olha só, aqui eles estão, olha só, distribuído em os valores, né? Nominais aqui por vírgula, 5, separados por vírgula, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Categoria, olha só, eu criei uma variável, né, que é caractere, que essa variável vai receber o nome o nome daquela categoria respectiva. Então, essa variável categoria vai receber infantil. Caso 11, 12, 13, 14, 15, categoria vai receber juvenil. Caso 16, 17, 18, 19, 20, categoria recebe júnior. Caso 21, 22, 23, 24, 25, categoria recebe profissional. E se não for nenhuma dessas opções acima, aí vai cair aqui nessa opção outro caso, porque nós escolhemos tratar a exceção. E aí a categoria vai receber o nome inválido. E aqui depois, olha só, depois do fim escolha, escreva categoria, vai aparecer o texto lá, na categoria é igual a, aí vai aparecer esse nome, infantil, juvenil, júnior ou profissional ou inválido, né? Ele vai trazer o valor que está dentro dessa variável categoria para cá. Vamos, né, fazer esse teste aqui. Então, nome do atleta, vou botar aqui. Pronto, Francisco. Idade do atleta. Aqui. Idade do atleta. Vou colocar aqui, no caso, 35. Só que aqui não tem nenhum, né? Na verdade, eu acho que ainda caberia aqui um sênior, né? Um sênior. Mas, tá. Mas nesse clube nosso aqui não. A última idade aqui é 25. Né? Não tem, né, nenhum atleta com idade, não tem essa categoria dentro desse clube. Então, olha só, ele não vai ser primeiro, nem esse outro, nem o quarto.
Então, olha só, ele vai direto, vamos analisar aqui, ó. Deixa eu dar um enter. Ele vai, escolha idade, então ele está analisando, e ele vai ver algum desses casos aqui que atende. Algum deles atende? Não. Ele vai direto para, olha só, para o outro caso. Categoria recebe inválido. Olha só, categoria aqui embaixo não tem nada, vai receber, ó, inválido. Agora ele vai escrever lá na tela, né? Escreva a categoria e o valor da variável lá. Ó, categoria igual a inválido. Vamos colocar um outro, né? Tendo, né, dentro de uma situação possível aqui. Então, vou colocar aqui o nome. Agilizar mais aqui, vou colocar 12 anos. Que 12 anos, no caso, cai na juvenil. Então, escolha idade e olha só, já vem direto para cá. Porque vai estar tratando nesse caso aqui. Ó, categoria recebeu juvenil, agora ele vai escrever lá na tela. Categoria igual a juvenil. Tá, pessoal? Então, aqui nós então tratamos aqui 4, né, situações possíveis. E aí, olha só, e aí até com valores aqui, né? Você pode ir aqui citando os valores, né, separados por vírgula, né, dentro de um caso. E aqui, nesse caso também nós estamos tratando a exceção, né? Que seria a diferença desse lá para o exemplo anterior. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. E aí, nós temos então algumas atividades para a gente praticar, né, essa estrutura de condição, né, de múltipla escolha. O primeiro é faça um algoritmo que lê um número de 1 a 7 e informe o dia da semana correspondente, sendo domingo o número 1. Então, digitou 2, segunda, 5, quinta, 7, sábado, né? Então, você vai digitar o número, ele vai dizer qual é o dia da semana correspondente àquele número. Caso o número não corresponder ao dia da semana, é exibida uma mensagem de erro. Você vai dizer assim, o dia, né? Esse dia é incorreto, esse dia é inválido. Por exemplo, se é de 1 a 7, então não pode ter um -2, não pode ter um dia 0, não pode ter um dia 10. Né? Dia da semana são 7. 2. Faça o algoritmo que lê uma letra e informe se a mesma é uma vogal ou consoante. A mesma deverá exibir uma mensagem de erro, no caso de digitação incorreta. Então você tem, né? A, E, I, O, U, vogais, né? B, C, D, reticências, consoantes. Então você vai digitar uma letra do alfabeto, ele vai dizer se aquela letra é uma vogal ou uma consoante. E se não for, vou colocar, digamos que eu coloque uma interrogação, digamos que eu coloque um jogo da velha. Então ele vai dizer que, né, aquela letra, né, ela é inválida, que aquela letra é incorreta. Tem mais esse terceiro aqui, que baseado no código digitado pelo usuário, retorne o nome e o valor do produto. Então, o código 1, parafuso e o valor 15 centavos. 2, porca, o valor é 5 centavos. E assim por diante, tá? Então você vai ler o código do produto e você vai retornar o nome e o valor. 4. Faça um algoritmo que receba 2 números e um operador matemático e efetue o cálculo matemático baseado no operador digitado. O resultado deverá ser exibido, por exemplo, no caso é o seguinte, você vai ter, olha só, você vai colocar, por exemplo, o primeiro valor e o segundo valor, que é o que são os valores. E aí você vai colocar os operadores matemáticos, você vai colocar o mais, o menos, a multiplicação e a divisão. A pessoa vai digitar. Então, eu digito, né, 2 como primeiro valor, eu digito 4, que é o segundo valor, e eu digito qual operador? Ele vai ser o asterisco, que é multiplicação. E aí o programa tem que resultar o que para mim? 8, porque é 2 vezes 4. Né?
E aí você vai colocar o quê? Você tem o primeiro valor e você tem o segundo valor. E você vai ter operador. Você vai perguntar, então, se o operador for mais, então você vai somar o primeiro com o segundo valor. Se o operador for menos, você vai pegar o primeiro valor menos o segundo valor. Se for multiplicação, você faz. Se for divisão, você faz o primeiro valor pelo segundo. E depois, no final, depois do fim escolha, você coloca o resultado da operação é igual a tanto, né? Porque você vai ter o resultado guardado nessa variável. Quinto algoritmo. Elabora um algoritmo que, dada a idade válida de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias. Não aceito entre 0 e 4, infantil de 5 a 10, juvenil 11 a 17, sênior 17 a 20 anos. Então, você vai é muito parecido com aquele lá, né, das categorias, né, anteriores lá, né, bem semelhante. Então, algumas diferenças. Você pode também tratar a opção inválida, né, que não está entre 0 e 20. Então, que não está nenhuma dessas quatro categorias, então você pode colocar também dizer que essa idade ela não é válida. Ok? Então são essas 5 atividades que elas estão lá disponíveis na plataforma para que vocês enviem. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje, né, sobre estruturas de condição múltipla escolha.